Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês a respeito da preparação do Clube do Remo para receber o seu torcedor novamente no Bamparabaenão, os últimos ajustes sendo feitos para que o Remo possa voltar a jogar na sua casa nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Nós vamos explicar algumas coisas que estão acontecendo lá na nossa casa. Vamos também conversar com vocês sobre a preparação para o duelo contra a equipe do Vila Nova no próximo sábado, em mais uma rodada da Série B. Um jogo que pode ser considerado um jogo de 6 pontos, duelo aí, né, entre equipes que estão almejando chegar à Série A em 2026 e o Remo que tem possibilidades tanto de estreia como também de retornos ao time titular. E vamos conversar também sobre essa rodada da Série B que ainda não terminou e o Remo que vai ficar de olho em partidas desta segunda-feira. Antes eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar, porque assim o vídeo fica no topo da plataforma e o YouTube seguirá recomendando aqui o nosso trabalho com a pontuação que vocês estarão dando aqui para o nosso conteúdo. E claro, verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Este vídeo que deu o apoio e o patrocínio da Bet da Sorte, a patrocinadora master do Chaves Remista, onde por lá você monta os seus palpites jogando com responsabilidade para maiores de 18 anos no futebol nacional e internacional e claro nos jogos do Clube do Remo. Aliás, amanhã, né, tem a seleção brasileira novamente em campo contra a Bolívia, última rodada das eliminatórias, e você pode montar aí o teu palpite jogando com responsabilidade. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela e acessar também o link que vai ficar no primeiro comentário fixado, se cadastrar e além disso concorrer a uma camisa oficial do Leão com a galera da Bet da Sorte. Sua felicidade é aqui. Bom pessoal, bora conversar com vocês sobre, né, esses jogos aí do Campeonato Brasileiro da Série B desta segunda-feira. Tem um confronto aí entre o Novo Horizontino e o Atlético Goianiense que interessa ao Clube do Remo, porque se o Novo Horizontino não vencer a equipe goiana, não ultrapassará o Leão na tábua de classificação. Aliás, o Novo Horizontino que vem de vários resultados negativos aí na Série B. O Remo nesse momento ocupando a 5ª colocação com 38 pontos. O Remo também vai secar nesta noite a equipe do Vila Nova, né? Para o Vila Nova não se aproximar também na classificação, já que o Vila Nova vai ser o nosso próximo adversário. Vila Nova encara hoje o Atlético lá no estádio do Oba, em Goiânia. Então seria interessante um resultado aí positivo do Atlético, até mesmo o empate. E tem também hoje Cuiabá e CRB, né? Outro jogo aí que chama a atenção do torcedor remista, torcer por um empate nesse confronto, né? Porque segura tanto o CRB como também a equipe do Cuiabá. Seria interessante um empate neste confronto. O Remo que, como eu disse para vocês, já iniciou a preparação para o duelo contra a equipe do Vila Nova no próximo sábado, lá no estádio do Oba, em Goiânia. O Remo que viaja quinta-feira para a capital do estado de Goiás. E como você já sabe, né, não vai ter o Caio Vinícius, que tomou o 3º cartão amarelo no duelo contra o Amazonas. 2 jogadores concorrem a esta vaga. O Luan Martins, que tem a característica, né, um pouco mais defensiva, já quebrou esse galho aí jogando com a camisa azulina, enquanto o Caio Vinícius estava machucado. E o Vitor Cantígio, mas no caso o Vitor Cantígio, na minha opinião, jogando ali como segundo volante. Aí teria que ver realmente quem iria fazer essa função. Se o Jaderson seria recuado, né, para fazer essa função de um primeiro volante, se ele iria colocar 4 homens nesse meio de campo para fortalecer um pouco mais esse setor, sabendo, né, que é complicado sempre jogar com o Vila Nova lá dentro de Goiânia. Então é uma dor de cabeça até aí, digamos que interessante, né, para o técnico português, já que ele não vai ter o Caio Vinícius. Então tem essa possibilidade com esses 2 atletas. Se eu fosse apostar alguma coisa, eu iria no Luan Martins, tá? Como substituto natural aí para o Caio Vinícius, já que ele já exerceu
né, essa função de primeiro volante na era Antônio Oliveira, quando o técnico português não teve o Caio Vinícius à disposição. Lembrando que o Luan também ficou um bom tempo machucado, né, depois daquele confronto contra a Chapecoense em Santa Catarina. Bom, segundo as informações do jornalista Nelson Torres, o grego Panagiotis Taktides e também o Natan Pescador, recém-contratados, estão bem fisicamente. Caso, né, não sejam aí relacionados para viajar a Goiânia, eles ficarão em Belém se preparando mais do que nunca para o duelo contra o Atlético Goianiense. Mas o treinador português já optar, eles estarão na delegação que viajará para a cidade de Goiânia, sendo aí opções para esse setor de meio de campo, né? A gente sabe que o Taktides veio lá do futebol europeu, mais precisamente da Romênia, tem uma questão de adaptação, mas que chegou bem fisicamente. E o Natan Pescador, o Natan Souza, né, que veio lá do Grêmio, estava parado há um bom tempo sem jogar, né, jogou só 4 vezes em 2025, mas a gente sabe que a Série A tem um nível e a Série B tem outro. Às vezes o cara não vai bem na Série A, consegue se encontrar na Série B, como foi o caso do Pedro Rocha, né, que ano passado quase que não teve chances lá no Criciúma, e esse ano é o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso vai depender, obviamente, da semana de preparação do Remo. Aliás, chamou a atenção, né, o treinamento realizado no Mangueirão hoje, até porque o Baenão está passando por ajuste, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Chamou a atenção, né, o treino de finalizações aí do Clube do Remo. Jogadores trabalhando bastante isso, né? Toda vez que a gente abria ali as publicações do Remo no Instagram, sempre tinha um torcedor que reclamava: esse time não treina, esse time não trabalha a finalização. Então hoje o Remo foi lá, fez questão de postar esse vídeo aí de finalização nas suas redes sociais, deste trabalho que foi realizado, como eu disse, no estádio do Mangueirão. Porque o Bam Parabainão está passando por ajustes finais aí para receber o jogo do Remo contra a equipe do Atlético Goianiense. Inclusive hoje, né, o executivo de futebol Marcos Braz postou um vídeo em suas redes sociais mostrando ali o Bam Parabainão sendo preparado, inclusive com a área ali, né, do muro do Baenão começando a receber pintura, uma pintura branca, mas que eu acredito que depois irão pintar de azul marinho por cima, né? As famosas arquibancadas metálicas, onde serão ali os camarotes que já foram comercializados, também já sendo construídos, inclusive com tendas, né? Aquela estrutura ali mais provisória. E hoje também teve aí a vistoria da Federação Paraense de Futebol junto com a Polícia Militar. São os últimos ajustes, as últimas vistorias para que tudo esteja aí ok e o Baenão possa receber os jogos do Remo na Série B do Brasileirão. Tem essa possibilidade do jogo contra o Atlético Goianiense, contra o CRB e até mesmo contra o Atlético Paranaense, essas partidas serem no estádio Bam Parabaenão, tá? Até porque, como vocês sabem, né, os shows que vão acontecer no Mangueirão estão nesse momento impossibilitando o Remo de jogar lá no Estádio Olímpico do Pará. Inclusive nesse vídeo, né, que o Marcos Braz postou, ele até falou, né, quem não aguenta a pressão pede para ir embora, né, falando ali sobre o Baenão ser uma espécie de alçapão, meio que chamando a responsabilidade para o elenco aí, né, em relação à pressão que é sempre jogar no Bam Parabaenão, mas que essa pressão precisa virar contra o adversário e não contra o clube do Remo. Sabendo também, né, que o Remo, com o Antônio Oliveira, não tem tido aí bons desempenhos jogando em Belém. A gente vai para esse jogo contra o Vila Nova com a possibilidade dos 3 pontos e de voltar com toda a moral para esse jogo contra o Atlético Goianiense. Lembrando que no primeiro turno, né, a arbitragem sacaneou com o Remo, assaltou o Remo lá em Goiânia, tirou a vitória da gente e o Remo poderia ali ter somado 3 vitórias seguidas, né? Venceu o Amazonas no primeiro turno, depois venceu o Vila Nova aqui em Belém também e poderia ter vencido o Atlético Goianiense se não fosse aquele assalto lá na cidade de Goiânia. Mas antes de pensar no Atlético Goianiense e pensar nesse jogo no Baenão, temos que pensar na equipe do Vila Nova e nós vamos conversar bastante com vocês sobre este confronto aí do próximo sábado, 18h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, na cidade de Goiânia. Beleza? Galera, mais uma vez eu peço que você deixe o like aqui no vídeo, é muito importante, que você verifique a sua inscrição também aqui no Chaves Gemista, compartilhe com seus amigos, não esquece também de hypar o conteúdo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!